E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Controle Contábil, uma criação do escritório Controle Contábil, que tem sede em Itu, uma filial em Salto agora também. O objetivo desse podcast é trazer conteúdo para os empreendedores, para os clientes do escritório e trazer conteúdo relevante para falar do mundo das dores dos empreendedores, o dia a dia do empreendedor. Essa é a ideia, trazer a experiência de quem vive esse dia a dia e realmente falar assuntos dos mais variados sobre o mundo do empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre o tema verdades e mitos sobre vendas. Temos dois craques aqui hoje para falar sobre vendas. Junto comigo aqui, para ajudar a colocar essa turma aqui numa encruzilhada, Gabriel Campreguer, do Escritório Controle Contábil. E aí, Robertinho, tudo bem? Tudo jóia. Vamos para mais um aí. Vamos nessa. Introduzir aqui os nossos convidados. A gente tem estado bem de convidados, hein, Porra, Gabi? Só cada fera. semana é um faixa preta aí, meu. Hoje é o pior. Esse é o maior peso. Só Hoje fera. talvez o mais pesado em quilos. Vamos falar do convidado aqui, ó. Casado com Camila e pai de Gabriel e Eduardo. Bacharel em Direito com especialização em negócios imobiliários na FGV. Trabalhou por 13 anos na Boate Anzul, ou Casa Noturna, como você acha melhor, né? É proprietário da Bert Leilões, Mantovani Ristorante, falei certo? Sim. E Butiá Restaurante. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Bert, também conhecido como Alemão. Sim, mais conhecido como alemão. Mais conhecido como Alemão. Obrigado pelo convite. Obrigado, viu, Gabriel, pelo convite. Não sabia que eu ia encontrar meu amigo Cláudio aqui. Fiquei sabendo. Ele só hoje. veio porque você veio. Muito bacana. Falar sobre empreendedorismo é muito bacana. Vai ser bom demais. E vamos falar aqui do nosso outro convidado. Essa fera também, formado em Administração de Empresas em 2008 pela Faculdade Prudente de Moraes, MBA em Gestão Comercial na FGV, com extensão internacional. O Gabriel achou melhor eu tirar o nome da faculdade, falou, fala só o lugar onde ele estudou, que vai ser mais fácil. Pela Ohio University. Falei certo, hein? Ingressou no mercado de aluguel de carros em 2004, na franquia empresarial da Localiza Rent a Car, em algumas cidades no interior de São Paulo. Muito bem-vindo, querido Claudinho. Obrigado, Roberto. Obrigado, Por que o nome dele você falou inteiro dele não? Falei também. Falou. Ah, Luiz Fernando Bert, dele você falou querido Claudinho. Deixa eu ver, eu não tenho o nome... Ah, Cláudio Quincariol Neto. Esse sobrenome não dá pra esconder, né, Claudinho? Obrigado pelo convite. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Roberto. Vamos bater um papão aí. Vai ser muito legal. Não sei se eu consigo contribuir muito, mas vamos conversar. Com certeza consegue. Vamos falar aqui sobre o primeiro tópico, a jornada da venda, né? E essa conversa aqui, pessoal, você que está em casa, vai ser muito legal, porque a gente tem aqui dois empreendedores, um que é mais relacionado ao que no empreendedorismo a gente chama de B2B, né? Que é empresas que vendem para empresas. E o outro mais relacionado ao B2C, que é o empresas que vendem para consumidor, pessoa física. Então a gente vai ter a visão desses dois mundos. Se você que está em casa, o seu negócio você vende para empresas, você vai se conectar com o Claudinho, que é mais o mundo dele relacionado à venda para empresa. Se você que está em casa vende mais para pessoa física, você vai se conectar mais com o Alemão, que é mais o mundo dele. Embora os dois também tenham venda para empresa e pessoa física também, né? Então vamos falar primeiro sobre a jornada da venda. Antes de começar aqui o tópico, já vou pedir também para você, deixe seu like no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Quando você faz isso, toda vez que a gente lança um vídeo novo, você é notificado e aí vai ter o conteúdo lá relevante para você assistir no horário que você achar melhor. Assim que for lançado, você vai ser notificado. Falando agora sobre o tópico 1, a jornada da venda. Claudinho, no mundo das vendas hoje, né, existe o famoso funil de vendas, né? Então, a questão da atração, maturação do cliente, conversão. Mas hoje muito se fala também no famoso pós-vendas, né? Surgiram duas siglas aí, né? A turma que gosta de deixar em inglês todas essas siglas, né? O CX, né? Que é o Customer Experience, que é a experiência do consumidor, e o CS, né? Que é o Customer Success, sucesso do cliente. Basicamente, esse conceito fala de você não só mais entregar o seu produto, o seu serviço, e falar, pronto, fiz a minha parte, meu serviço foi bem feito, o que ele vai fazer com o meu serviço é um problema dele. Esse conceito, ele
vai muito na linha de você se preocupar até mesmo depois que você entregou o seu serviço e o seu produto, para que o seu consumidor tenha a melhor experiência possível e tenha o maior sucesso possível na utilização do seu produto, do seu serviço. Isso envolve você entender coisas que estão muito além do seu produto e seu serviço apenas, como isso pode contribuir para o sucesso do seu cliente. Baseado nisso, qual a relevância que vocês dão para o pós-vendas na Pandas? E que estratégia vocês usam com relação a isso? Com que resultados? Bom, você usou uns termos aí que a gente não utiliza no dia a dia, né? Eu me considero um gestor mais raiz, tá? Como é que é? CX, né? Que é a experiência do cliente e o sucesso do cliente, né? Eu estou no mercado de aluguel de carros e gestão de frotas. Quando nós falamos de aluguel de carros, nós falamos do varejo, que o mercado denomina RAC. RAC nada mais é que o rent-a-car. Esse cliente, ele tem o B2B e também tem muito o B2C, quando um cliente vai utilizar o serviço de aluguel de carros, seja a trabalho, seja a lazer, em qualquer lugar do mundo. Não com a gente. Nós temos lojas de varejo, vamos colocar assim, do Rent-A-Car, em Viracopos, em Campinas, desde 2013, e em algumas cidades vizinhas, em Itu, que é a matriz, né, onde a empresa cedia, Vinhedo, Indaiatuba, Sorocaba. E os nossos carros rodam o Brasil inteiro no outro segmento que atuamos, que é o segmento corporativo, que é uma venda mais fria, não é uma venda... O aluguel de carros é necessidade, ninguém aluga um carro porque quer, no varejo principalmente. Ele vai viajar, quando você vai fazer uma viagem, se for longe, você vai de avião, uma viagem para o exterior. Você compra a passagem aérea, você compra um hotel, o aluguel de carros é a última decisão do consumidor. Porque tem gente que não gosta também de alugar carro, porque quer tomar uma cerveja, que quer andar de táxi, de trem, depende mais com o Uber. Para onde. Exatamente. Táxi, enfim. Tem diversos meios de locomoção. E a palavra da vez agora no nosso setor é mobilidade, né? Então, assim, falando um pouco, eu só estou introduzindo um pouco dos dois segmentos em que atuamos, tá? Eu muito mais voltado pro B2B, tá? Quando eu entrei em 2004 no negócio da família, o negócio já existia, era uma franquia empresarial da Localiza, em que quem fundou em 1986 foi o Toninho Carvalho, o Toninho Francisquinelli e o meu pai, o Ednei. E eles ficaram, o meu pai faleceu em 2005, eu trabalhei pouco tempo com ele, porque eu iniciei em 2004, e quem é até hoje, quem me deu oportunidade, quem foi meu mentor, meu orientador, é o Toninho Carvalho. Então a gente bate muito, e que para mim, ele não se intitula como um bom vendedor, mas ele é um mestre, ele dá aula de vendas, na minha opinião. Então, assim, falando um pouco, eu não sei se eu consigo responder a sua pergunta com alguns exemplos. A minha formação, ela foi mais raiz mesmo, no sentido de eu vou encostar, quando eu tive falta do meu pai, eu vou encostar na pessoa do Toninho Carvalho, que é meu tio, e vou aprender com ele. Isso eu fiz. Nas reuniões nós íamos juntos, se eu tiver oportunidade, até hoje a gente aprende muito com pessoas que saíram do nada, né? Como a história dele é muito rica
quando a gente fala de empreendedorismo, que vocês mencionaram aqui, eu não me considero um empreendedor. Eu acho que muito do que eu tenho no DNA foi extraído ali, talvez, do DNA dele, e até hoje, depois eu conto mais sobre a história, que é longa, né? Eu estou há 20 anos praticamente no setor, e a empresa tem quase 40 anos. Então, eu sou eu sou a segunda geração da empresa, né? Diferente de quem lança um negócio do zero, né? Então, assim, no B2B, quando nós alugamos frota e fazemos gestão de frota, hoje o prazo médio de um contrato é de 3 anos, que eu considero um prazo longo. Quando a gente fecha um contrato de aluguel de frota ou gestão de frota, o mercado fala em GTF, gestão e terceirização de frotas. Alugamos um carro para o controle contábil. Um contrato de 3 anos. Essa venda é uma venda mais fria, é uma venda financeira, sim, porque se não tiver viabilidade financeira, o controle contábil não vai alugar o carro, certo? E quando a gente inicia essa relação comercial, é um casamento, que ele vai se findar ali depois de 3 anos, que pode ser renovado ou não. Depende muito de como vai ser essa relação durante esse período. E isso é um dos pontos, talvez, cruciais ou principais da nossa companhia hoje. Que nós temos clientes corporativos que estão conosco desde quando a empresa foi fundada, ali nos anos 80, e que não é prática de mercado. Quando a gente fala... Isso enquanto localiza ainda. Não. Nós ficamos com a franquia da Localiza de 86. Eu brinco que eu nasci dentro da locadora porque eu sou de 85, apesar de não parecer. Parece 75. Eu sou mais novo que o Gabriel. Parece bem mais velho. Mas é porque ele não aluga carro. Então, aluguel de carro deprecia, o carro deprecia e a pessoa que comanda o negócio deprecia mais que o carro. Então, assim, em 2013, o nosso contrato acabou, da Localiza. Eu vivi lá dentro, eu falo porque foi a minha escola também. Então, eu vivi lá dentro por uns 10 anos e aprendi muito. Porque era um negócio do grupo econômico da MAGE, que tem seus principais sócios hoje, os 2 Toninhos, né, que são conhecidos na região, Toninho Carvalho Fraschinelli, Fubá e Caipira, e estão até hoje aí uma sociedade muito, muito legal de se ver. E quando a gente sai da Localiza em 2013, por uma questão contratual, que venceu o contrato, cabia a nós negociarmos um novo contrato ou não. Eles não falavam de renovação, mas daí são detalhes. A gente ficou livre para o mercado porque a franquia empresarial limitava a gente em área geográfica. E o know-how que era transmitido, nós atuávamos nos 2 segmentos, no rent-a-car e em gestão de frotas. O know-how era mais do rent-a-car. Só que nós não tínhamos operação no aeroporto, em aeroportos, nenhum. Era uma operação pequena, comparado ao Grupo Econômico MAGE. Nós tínhamos agência em Itu, em Vinhedo e em Indaiatuba. Pelo interesse que eles tinham no aeroporto de Viracopos e Indaiatuba, os sócios venderam em 2004. Trabalhei pouco lá. E a partir de quando nós saímos, de 2013 para cá, que são 10 anos, como MAGE, a Panda sempre foi a razão social. Por um motivo que não sei se todos sabem, a Panda é um carro italiano, da Itália. E quem deu o nome Panda foi o meu pai. O próprio Toninho me disse por esses dias. Porque na época tinha Fiat MAGE e não tinha outras marcas. E assim, para
Fiat, Itália, fizeram um link. A razão social sempre foi Panda e o nome fantasia Localiza. 2013 continuou Panda e o nome fantasia Mage. O que eu quero dizer com essa relação longa do cliente de gestão de frotas é que eu estou há 20 anos e tem clientes que nós renovamos ali 5, 6 vezes. O nosso índice de renovações de contratos beira a 100%. Com a maior humildade do mundo. Tem aqueles clientes que tem, por estratégia, que também a gente, ou vem um concorrente que quer a baixo preço, a gente hoje, podemos dizer que a gente abre mão de um cliente indesejado, se é que existe isso. Na nossa empresa, nós aprendemos isso com esse player grande, que existe o cliente indesejado. No nosso caso, a gente faz a relação de receita por quilômetro, depreciação, utilização. O alemão usa mal o carro. O alemão não é um cliente legal para a gente. E isso é muito difícil de se fazer. O mercado, hoje, do varejo no Brasil, acompanha muito a empresa aérea, as empresas aéreas, que nós falamos de Azul, Gol e TAM. No Rent-A-Car, nós falamos de Localiza, Unidas e Movida. Na ordem é Localiza hoje, Movida e Unidas. Não tem uma quarta rede com peso. Tem várias empresas, vários players de gestão de frota. Então, assim, fala um pouco da experiência do cliente. A resposta se dá nesse índice de renovações. E essas três grandes, pelo tamanho que elas são, têm um índice muito inferior ao nosso. Eu coletei informação de uma delas que renova 30% dos contratos. E o que vocês têm que eles não têm? Hoje a gente se vende, a gente precisa ter um posicionamento diferente. O carro é igual. Diferente do negócio do alemão, a comida, sempre tem aquele arroz e feijão que é diferente, né? Mas o meu Fiat Mobi é igual do concorrente. É muito ruim falar que é um produto comoditizado, mas é. E aí a gente tem o desafio hoje, nós somos considerados uma companhia de pequeno para médio porte, uma companhia de médio porte, comparado com as três maiores, que juntas elas têm quase 1 milhão de carros, tá? Nós não podemos falar que nós somos melhores que eles, até mesmo porque não somos nós quem tem que falar isso, é o cliente. Os resultados falam por si nessa comparação que você fez de renovação, o índice ser maior que desses players aí que você falou. É um negócio muito relacional, o B2B. Apesar de que as pessoas nas empresas, elas também mudam. Elas saem, né? E é por isso que eu estou há 20 anos no setor, porque é um negócio... se eu morrer amanhã, a empresa acaba? Não vai acabar. Vai mudar a estratégia da empresa, né? Outra pessoa lá vai tocar, enfim. Mas o cliente dá preferência para uma empresa parceira, mais próxima, que dê atenção. O mercado fica carente, ao mesmo tempo abre espaço, abre lacunas para a gente ocupar aquele espaço que o grande player deixou. Eu tenho uma visão um pouco... nessa fusão que teve agora na pandemia entre Localiza e Unidas, nós fomos consultados pelo CAD, né? O que a gente achava daquilo? Se puder só explicar o que é CAD, para o pessoal que não sabe entender também. CAD é Conselho de Defesa Econômica, né? É do governo, né? Que regula. Regula, né? A concorrência. Para evitar que monopólio. Alguém monopolize o mercado. Exatamente. E a gente nunca tinha sido consultado pelo CAD, né? E a resposta que nós demos foi: ok, para nós não faz diferença, porque a gente está num mercado nichado, um mercado que nós conhecemos. Nós não vamos no varejo e nem em frota. Nós não temos time de vendas.
espalhados no Brasil todo. Nós não vamos lá no Mato Grosso bater nas empresas. Apesar de que já surgiram empresas querendo alugar conosco por indicação. Então, quando a gente pega uns números, a gente leva vantagem e desvantagem em outros indicadores, mas nos indicadores que nós levamos vantagem é na eficiência operacional. Velocidade. Tem que ser, porque qual que é o nosso diferencial? A gente não tem tamanho para concorrer, não concorrer, nós não temos tamanho para combater, talvez, de igual para igual. É igual jogar o Ituano contra o Barcelona. Em termos de estruturação financeira, em termos de tudo, né? O tamanho da equipe. Então, assim, mas dá para jogar, dá para ser estratégico, dá para a gente, dentro de casa, ganhar o jogo, dá para a gente empatar um jogo fora, ganhar, fazer 3 pontos ali, mas com estratégia. Se nós quisermos dobrar a frota hoje, nós dobramos. Mas depende da estratégia que a gente quer ter. Então, assim, porque o mercado de aluguel de carros no Brasil, ele é muito jovem ainda. É um mercado que pouco mais de 10% das empresas alugam frota. Você pega o mercado americano, é 70%. Então, a gente tem muito espaço para crescer. É quase que uma demanda que vai surgindo, porque tem um aspecto cultural. Eu mostro financeiramente para você que vale a pena, mas, não, melhor eu ter o bem, o ativo e tal. Nós estamos passando por uma transição também de conceito. Passa muito pela questão da casa, né? Você tem que ter a sua casa e tal. Você tem uma casa de aluguel e muitas pessoas economistas defendem você hoje pagar aluguel do que ter a casa própria, né? Já vi muitos vídeos sobre isso. Se a gente tivesse a fórmula, né, certa de entrar num negócio e sair na hora certa, né? Acertar as duas pontas, estava todo mundo... Esse é o desafio, né? Porque o aluguel tem a hora o momento econômico que compensa eu alugar a casa, compensa eu alugar o carro. E tem um momento... No carro, quem baliza isso é a lei da oferta e procura. Né? 2 anos atrás, não tinha carro, mas tinha muito dinheiro, porque a Selic bateu 2% na pandemia. Então, sobrou dinheiro no mercado e faltou carro. E hoje tem carro e uns juros de mais de 12%. Né? E com uma situação no Brasil complicada, economicamente falando. Um dado que é mercado, a assinatura de carros. Hoje a montadora veio. Todas as montadoras vendem a assinatura de carros. Tem um índice que é pouco mais da metade consegue chegar ao final do contrato, ao assinar um carro, que está muito relacionado ao crédito, que está muito relacionado à situação do país. Então, assim, eu não me considero um vendedor. Qual a fórmula de ter um sucesso? Nem sei se eu tenho sucesso, porque, porque o nosso negócio é um negócio muito, muito complicado, muito complexo. Está nas mãos de grandes grupos, está no mundo inteiro. Ontem um player anunciou uma parceria com a Avis, que é uma empresa global. Então, assim, é um negócio, quando a gente fala de branding, do rent-a-car, é um negócio muito complexo. Você vai viajar com a sua família para os Estados Unidos, dificilmente você e sua esposa, eu quero alugar daquela locadora porque aquela é maravilhosa, aquela... Você vai no preço, aí se a locadora tiver um nome legal, se você já tiver uma experiência, né? Se você tiver tido uma experiência com ela, você vai contratar ela.
Essa coisa que você falou de estar mais próximo do cliente, talvez os grandes players tenham uma dificuldade maior que você, tá mais próximo do cliente. Então talvez funcione mais na questão B2B, para empresas. Sim. Porque o consumidor final, como você falou, ele vai procurar preço, Hoje a gente relaciona com mais ou menos 7 mil clientes por mês. Tem alguns 4 mil deles são recorrentes. Como que nossa estrutura é uma estrutura pequena. É muito difícil você dar atenção. Então também tem limite, tem limitação humana mesmo. Sim. Porque o desafio, a dor do crescimento de qualquer empresa no mundo, ela é muito grande. E hoje nós estamos passando por isso. Porque eu preciso me replicar. E o problema e a solução de todas as empresas do mundo são as pessoas. Essa é a maior dificuldade de qualquer empresa, seja de qualquer setor, de qualquer tamanho. Então, eu acho que é atenção mesmo. Eu acho que é fazer o simples bem feito. E quando a gente entrega serviço... Simples, bem feito é o ótimo inimigo do bom de ontem. Né? A gente estava batendo um papo, só explica Não, aí. ele estava na reunião antes, quando eu peguei a... pensar simples. Eu acho que tem que pensar simples também, porque eu não vou reinventar a roda. Eu queria ser jogador de futebol, não queria alugar carro. Mas está no sangue, tá no DNA. E eu brinco com o meu time lá, que a gente tem hoje 60 e poucas pessoas no time. Se eu te der 10, 20 milhões na sua mão, você compra carro para alugar ou você vai fazer outra coisa? Não precisa responder. Você entende essa relação? Sim, sim. E aí tem muitas das nossas atitudes, das nossas ações, talvez daí, eu acho que meu tio transmitiu um pouco do negócio dele, porque o empreendedor tem disso, né? Ele tem que ser criativo, ele tem que não reinventar a roda, mas ele tem que inventar alguma coisa, ele tem que criar. Nos momentos difíceis, o alemão vai falar aqui, eu tiro o chapéu pra Resumidamente, ele. seria estar mais próximo do cliente, dar atenção e alguma operação mais... Nesse B2B que é uma relação a longo prazo, eu não vejo outra forma. Legal. Porque o cliente é carente mesmo. É. E nossa empresa não é tecnológica. Eu acho até que falta muita coisa. Tá? No rent-a-car, tem que ter tecnologia. Senão, você não aluga carro. A gente chama o walk-in, que é o passante, acabou. No rent-a-car. Até em venda de carros, acabou. Você é raiz, mas fala bastante palavra em inglês também. Ele é chique. Cláudio é chique. Eu sou mais raiz. É que você tem um canal hoje na sua empresa menos burocrático, né, cabeça? Né, Cláudio? Essas grandes empresas acabam burocratizando Na mais. verdade, né? a gente tenta encurtar o caminho, ter mais velocidade, mas o desafio de você crescer e manter isso é constante. Sem dúvida. Alemão, queria te perguntar aqui agora, na pandemia, que sem dúvida revolucionou muito a experiência de compra e venda, acho que do mundo inteiro, né? Não houve quem não foi afetado. Você fez algo realmente muito inovador. Você começou a criar vídeos de humor muito engraçados, já assisti alguns. Obrigado. E, aliás, até te elogiei antes do programa começar, que você tem muito talento. Obrigado. Acho você um baita profissional nisso também. E que renderam até algumas entrevistas na Globo, SBT. Foi. Na época foi. Eu sempre achei muito bacana a relação que é do influencer digital, né? Então ele viaja, ele mostra a experiência dele. Só que eu achava na época
da criação dos vídeos, essa é a pergunta, né? Que a gente poderia fazer algo mais impactante, algo que impactasse mais o... É isso que eu até ia te incluir embutindo na minha pergunta. Isso foi estudado, foi intuitivo? Não, foi intuitivo. Como é que foi? Nós fizemos um vídeo bem tranquilo, ligou o celular, era tudo feito via celular. E aí eu convidando as pessoas, no Mantovani tinha a feijoada, a feijoada é muito famosa aos sábados. Então, na sexta-feira, eu gravei um vídeo pedindo para as pessoas, como a gente não tinha um network de motoboy, que o Claudio estava falando agora, mão de obra é complicado. E a gente não tinha esse network. Nós tínhamos a casa cheia. Não era uma empresa que não aqui, necessitava. Não era que eu via Brasil, que vendia pra caramba pra entrega. Disso. Não a era gente tinha já uma casa boa, um salão bom, e a gente tinha também um motoboy, mas era muito pouco. Aí nós começamos a fazer um vídeo para as pessoas ligarem, comprarem antes, reservarem, para a gente ter uma logística melhor na hora da entrega e não atrasar. E aí foi um vídeo, nós fizemos um vídeo, foi legal, 20 pessoas reservadas, depois outras foram 10. E eu lembro que um dia eu peguei de manhã e vi que Sorocaba ia fazer 0 grau. Falei, bom, Sorocaba vai fazer 0 grau e tu vai fazer próximo. Eu lembro desse vídeo. E tu vai fazer o quê? Próximo de 0 grau. Próximo. Tá. Aí eu peguei... É aquele que tem o barulho do trovão, né? Eu peguei um cobertor, falei, vou fazer como se estivesse passando frio. Falei, mas se tiver um frio, tem que ter uma chuvinha, um trovão. Trovão, eu peguei uma chapa de coluna. O raio, eu peguei um estrobo. E aí, quando nós soltamos, eu acho que as pessoas ficavam muito mais conectadas do que hoje, porque as pessoas ficavam em casa, não tinham o que fazer. Então, aquilo foi muito bacana. Então, viralizou muito rápido. Eu falei, porra, é uma coisa que dá certo. Porque eu sempre tive um pouco do humor, assim. Sempre gostei do humor. Meu pai era um cara muito engraçado, meu pai brincava muito. E aí, eu vi que foi legal. Eu falei, porra, esse aí vendeu 50 feijoada. Eu falei... E de graça, né? Porque você não demanda... Você mesmo que faz. Perdeu 5 minutos. Foi, exatamente. E aí, eu lancei um que era o The Best, que é o meu chefe de cozinha, contra a freguesia, que era uma luta de boxe. Eu esqueci Esse foi bom. Aquele cara que faz a locução do boxe lá, o famoso. Ah, é o... E aí eu peguei... O cara do UFC lá, né? Isso. Esqueci o nome dele. E eu pegava, o smoke eu peguei emprestado do Paulo Guerreiro, a luva eu peguei emprestado da Apollo, e tudo eu fazia no improviso mesmo. Aí quando nós fizemos uma vez o Batman e o Coringa, começou a vir um pouco da maldade da internet. E aí um cara escreveu lá, eu não entendo o que esse gordo fala. Ele fala pra dentro. Aí, mas aí se veio isso é porque tava dando certo. Tava dando certo, sim. Diz que a medida é quando chega o hate. Chegou o hate, tá no caminho certo. Tá incomodando, né? E aí, eu tenho um cunhado que tem uma produtora, e ele falou assim, olha, eu vou emprestar um cara pra você, uma pessoa pra gravar, vou levar uma câmera e um microfone para as pessoas entenderem melhor o que você fala. E aí, deu uma liga que essa pessoa que trabalha com ele é um cara fantástico, e eu escrevi os roteiros, mandava para ele. Aí foi o primeiro que nós fizemos assim, mais profissional, foi o Familiadas. Ah, mas então teve aí, roteiro, né, irmão? Chegou uma época que você começou a fazer roteiro. Sim. Familiadas, ou da escolinha do professor Raimundo. Isso, tinha. Aí E já era o legal, pesado. era o quê? A gente usava os nossos colaboradores. E você começou a estudar também, né, Daniel? Sim. Isso. Aí começou a faltar ideia, né? Porque o roteiro, ele é cheio de técnicas, né? Pra você escrever um roteiro, você não vai lá e tem que ter uma história, tem que ter um punch, ele tem que ter uma virada. Ele tem o final, tem que ter um que eles chamam de punch, né? Que é aquele final, aquela parte mais engraçada. Que é a hora que você vinha falar da parmejana. Isso. E aí eu comecei a perceber que eu falava alto e aquilo segurava mais. Eu fui estudando. Aí eu fui fazer um curso de roteiro no Centro de Artes das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, online, com um cara que era roteirista do Zorra, Diego Molina. É famoso, é Cal, né? A Cal, Centro de Artes das Laranjeiras. Aí eu comecei a fazer, fiz um módulo dele, fiz o segundo módulo dele, daí eu fiz um módulo de direção, Calice Demier, que era diretora do Zorra. E aí esse Diego Molina pegou as pessoas que mais tinham interesse em roteiro, fez um grupo e ele me convidou, um grupo de 10, e a gente fazia roteiro toda semana. Então, não é... Hoje eu brinco, né? As pessoas você não faz mais? O fazer demora muito, né? Você tem que criar um roteiro. Nós fizemos o Don Cornelione lá,
Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, nós demoramos 4 horas para gravar, começamos às 7 e acabou às 11. É porque Pra um vídeo de 2 minutos. É porque profissionalizou o negócio. Já não é Então, mais raiz, né, cara? Mas aí você Tá vê o nojento. tempo que você perde para fazer, né? Mas para nós foi muito impactante. Na época, nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com a Globo, eu fui dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes, com o SBT, então chamou atenção, né, Cláudio? Foi uma coisa que na época chamou atenção e... Ô, Alemão, E acabou e foi vindo. foi na pandemia, né? Um momento Foi. de agonia. Sim. Acho que para restaurante, para empresa de evento, para quem lida Hotelaria, no turismo, né? né? Tudo para essa galera. Você conseguiu entender o quanto te salvou? Mensurou? É, você consegue Eu tava mensurar? falando isso hoje, Ou já. pelo menos ter uma ideia? Você diria que a metade... mensura que eu faço é... O Mantovani sempre foi já era um restaurante de 18, 19 anos na época da pandemia. Então, é um restaurante conhecido. As pessoas gostavam de ir ao restaurante, sabendo que ia ter um delivery, que todo mundo estava usando o delivery para vender, com certeza as pessoas iam ligar ou fazer contato. Mas eu acho que ele alavancou mais rápido esse processo de... vou lembrar do Mantovani. Nós fizemos a pessoa lembrar mais rápido da gente do que eu acho que ia ter um tempo maior. A pessoa, tem um Mantovani, que todo mundo fez via delivery. Então, você tinha muita opção, né? Você tinha quantas e quantas pessoas. Estou vendendo bolo de pote. Estou fazendo marmita em casa. Então, além da gente ter a dificuldade da pandemia, nós tivemos a dificuldade de centenas de pessoas que apareceram também fazendo comida, né? E quando você teve esse estalo dessa ideia, ninguém falou pra você, cara, isso não vai dar certo, você tá doido. Não, eu nunca tive algo negativo. O que tinha era os comentários. Os comentários eram mais maldosos. Mas demorou para surgir o hate? O hate? Foi acho que no terceiro ou no quarto já... Mas tava vendendo, você tava feliz. Era uma coisa, eu acho que era... Nós tivemos um que nós fizemos que chegou a mais de 100 mil visualizações. Qual que foi esse aí? Foi o do Masterchef. Aí eu fico pensando assim, a gente tem 180 você falava Você francês, imitou o Jacan? né? Você imitou o Jacan? Você tinha um francês, Dá uma né? palhinha aí, dá uma palhinha, vai. Roupa, só pus a roupa, porque a barriga já tem. E... Posso pedir uma palhinha? Pode. O Jacan, faz aí. O Jacan, como que era mesmo o Jacan? Tempero. O tempero, a comida, veio aqui o de Brest, ficava falando, só falando besteira. Joguei o cabelo tudo pra trás. Mas o que eu mais gostei Teve um que você de tinha o fazer... Batista também, o The Best era do Batista. Não teve um que o The Best era do Batista? Que era do o final Claude? do Masterchef, o Claude. Não, que ele era do Não, Claude. Do Claude era o mestre do sabor. Isso. Mas o que eu mais O gostei de Gabriel fazer... a pessoa que assiste. Ele assistia. Verdade. Assistia. E o que eu mais gostava de fazer, nós fizemos até 2 vezes, foi o da Escolinha do Raimundo. Porque a Escolinha do Raimundo tinha, né, uma história, né? Saudosismo, Exatamente. E você tinha lá, o seu boneco, seu boneco. Então tinha, exatamente, mais o saudosismo. Viu? Agora, assim, você era o proprietário da empresa, você tava com o problema na mão mesmo, você tinha que se expor, etc. E pra galera engajar nisso daí? O The Best, o Hermes foi logo no começo, ele já pegou e ele gostou de fazer e foi mais para vestir a camisa. E aí depois foi todo mundo, a gente chamava um, chamava o outro, aí foi a Thalita, aí foi a Maria Júlia, aí nós conseguimos fazer a grande família, levei os meus filhos, levei a Camila. Então aí todo mundo queria participar porque era legal, né? Era um momento gostoso da gravação que a gente tinha, era cansativo, mas era gostoso, e o resultado era muito bacana, né? Eu tinha um time, tinha alguns que eu fazia, eu falei, isso aqui não vai virar nada. Aí tinha uns que, o Poderoso Chefão mesmo, eu recebi a ligação por vídeo do dono da Itaipava, que era o seu Faria, me ligou, eu adoro, vejo todos os seus vídeos, porque ele fazia brincadeira, danadinho, sabe pra quem? Fazia brincadeira com ele e ele assistia, e a gente nem mais... Porque o legal disso é que você não consegue mensurar quem assiste, quem gosta de assistir. Porque tem muita coisa que hoje que você consome que... Né, hoje a inteligência artificial coloca tudo que você quer, gosta de consumir, né? Você não vai estar lá mexendo no seu Instagram, vai aparecer uma coisa de tricô, você nunca procura tricô, pô, né? Então, quem procura hoje, pra gente se sentir mais leve, as pessoas procuram mais humor, né? Humor E eu gostei muito de fazer a velhinha da praça, também aí virou hoje um personagem que tem.
chama Dona Carlota, ela tem até Instagram, Ela tem Dona Instagram. Carlota. Eu vi hoje, Leopoldina. mas eu não sabia que ela tinha um Instagram à parte. Tem YouTube. E porque para diminuir um pouco mais essa fazer muito É difícil. Eu acho que era uma época também que as pessoas estavam muito tensas, né? Sim, Precisavam, estavam carentes da risada, sim, de do humor. aliviar um pouco. Onde né? está esse monte de vídeo hoje? O cara, Hoje que quer, tem, o cara que tá assistindo quer hoje ver. tem no Mantovani Restaurante e tem no @Bete Alemão, tem todos lá também. Mas tem que descer lá na... Tá lá embaixo. Tá. Não tem, você não deixou em nenhum E canal do o YouTube. legal, uma vez, tenho no canal do YouTube Bete Alemão também. E o legal é que as pessoas realmente assistiam, porque uma vez eu estava saindo do Quitandão, não conhecia o senhor, bom dia, né? Comerciante. E a gente tem que sempre cumprimentar, porque você não sabe quem é, né? Às vezes você não lembra. E aí o senhor olhou para mim e falou: para mim o Simplício foi o melhor até agora. Então eu falei: você acompanha a gente também. Então legal. é gratificante. Muito legal. Você estava falando para mim também, antes da gente começar aqui a gravação, que eu até não sabia, que você fez lá no Butiá também alguns stand-ups também. Sim. Né? Comedy com comédia, né? Que eu acho uma ideia fantástica também, porque assim, ir no restaurante não é só comer a comida, né? É a conversa, às vezes até a luz, é toda uma experiência. A energia né? do lugar. Exatamente. Então, de onde surgiu essa ideia também? E teve resultado fazer isso? O stand-up surgiu do quê? Nós temos dias com menos frequência do público, que é terça, quarta-feira. E aí, como a gente tem um salão muito grande e eu tenho essa experiência, já tenho essa experiência de eventos, por ter trabalhado em casa noturna, aí eu falei, pô, aqui seria um espaço legal para a gente trazer um stand-up. O que acontece no stand-up hoje nas casas de comédia, né? Hoje tem várias, os comedy club. Campinas tem uma grande, né? Interiorano, tem a do Danilo Gentili, que é famosa, acho que é em Moema, é o My Fuck. O que acontece hoje? Eu vendo mesa, eles vendem cadeira. Então, para mim, eu tinha um pouco mais de dificuldade, porque eu não conseguiria vender. O que eu ganho com a bilheteria, eu repasso para o humorista, para o artista. Eu não fico com esse volume, com esse dinheiro. Então, a minha dificuldade era mais vender a mesa, para depois eu ganhava na comida. Então, eu teria assim, uma quarta-feira que eu teria 10 mesas, eu tenho, numa noite de stand-up, 44 pessoas consumindo. Então, a pessoa está consumindo bebida, um vinho, um rodízio. Então, essa foi a vantagem. Nós fizemos 6, e nos 6 que nós fizemos foram bons, com bons públicos. Porque eu falo, pô, a pessoa vai até São Paulo ver o Sérgio Malandro. Pô, ele tem aqui no Butiá, a pessoa mora no Plaza, Atene, tá do lado, a pessoa pode beber, não tem o risco de pegar a estrada, né? Então... Eu fui nesse. Você foi do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro foi fantástico. E uma dúvida, assim, você trouxe Sérgio Malandro, baita cara conhecido no Brasil inteiro, trouxe pessoas menos famosas. Teve diferença no encher a casa? A que eu tive menor volume de venda foi o Porpetone, que era o que eu achei que eu ia ter uma venda boa por ele estar ele faz a praça, é um bom imitador, mas as que eu tive mais sucesso foram as 2 vezes que eu trouxe o Igor Guimarães, que ele vendeu assim muito rápido, só que daí do Igor eu teve um outro problema, que eu vendi rápido, mas eu não vendi bem as mesas, porque daí o público dele é um público mais jovem. O Sérgio Malandro foi um dos melhores O faturamentos pessoal que que eu tive. pedia só uma aguinha. O cara senta lá e pede uma Exatamente. coca com Exatamente. limão. Ficou a noite inteira e pediu uma água. Agora o público Sérgio Malandro é o público mais velho, né? Então o público que consome uma garrafa de vinho, consome um rodízio, né? Celcinho Menabó dançou lá. Né? Celcinho dançou. Mas o stand-up foi muito bacana, porque eu sempre tive vontade de conhecer o Guimarães, o Sérgio Malandro. Acabou o Butiá, era a final Corinthians e Flamengo. Eu fui assistir a final do Corinthians e Flamengo, do lado do Sérgio Malandro. Então não é toda vez que a gente tem esse privilégio. Legal. Ele torce pro Fluminense. Ele eu é acho. Fluminense. É. E Deve o tá Tá feliz produtor, agora, então. o produtor dele era flamenguista, estava assistindo conosco. Mas ele é um cara fantástico. Um cara... Então, muito boa. Chazinho aí, irmão. Obrigado. Dá pra ver que você
também se preocupou muito, né, com a experiência do cliente, essa coisa do Sim. a pessoa ter um momento agradável, não só entregar o seu produto, Sim, mas sim. assim como o Claudinho, pensar na experiência do Sim. cliente também. Vamos falar num tópico aqui agora, planos de expansão de vendas. Começando contigo, Claudinho. Você poderia compartilhar com a gente um plano de expansão de venda que não deu certo e um que deu certo e os motivos? Cara, o que não deu certo, por algumas vezes, foi quando entra um intermediador. Então, mas você errou no intermediador. Pode ser. Porque já deu certo com o intermediador também. Sim. Intermediador, no nosso negócio, a gente tem pro Rent-A-Car, tem as OTAs, Online Travel Agencies. São as operadoras, as agências, ou você comprar uma passagem aérea, alugar um carro, ou hoje em dia fazer direto, né? Como o nosso volume é pequeno, do Rent-A-Car, porque é difícil fazer Rent-A-Car sem capilaridade nacional e global. Muito complicado. O cara do sul, o cara do norte, não me conhece. Então, ele aluga. Pela agência. Quando ele desce aqui em Campinas, em Viracopos, a tendência dele alugar de uma marca mais conhecida é maior. E quando a gente colocou os intermediadores, são os corretores, para fazer a venda pro B2C, vamos falar de assinatura de carro, deu problema. Onde está o problema? Na concessão do crédito. Que a gente, nesse caso, ele tinha a tecnologia, por isso que eu fico com o pé atrás. Tem que ter, mas depende. Para esse produto a longo prazo, eu acredito mais no método raiz, da análise mesmo, nas checagens, porque o cara, já aconteceu várias vezes. Tem um monte de carro nosso no Paraguai. Algumas vezes por falha nossa, e algumas vezes que a gente não o cara foi muito perfeito ali ao cometer um estelionato, no caso de alugar um carro no aeroporto e para lá, e sumir com o carro. Então tem algumas particularidades, que eu falo também que abrir loja de varejo, agência de aluguel de carros, é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou lá, negocio um imóvel, tenho um imóvel, negocio, vou alugar carro. O duro é quem rentabilizar aquela loja. E Na alugar, verdade, abrir qualquer negócio não é isso. Abrir o negócio. não só, exato, concordo. Vou lá abrir, é tranquilo. Você trazer o cliente, que é o teu produto principal, é o cliente. Concordo. E alugar carro também é fácil. Você tem um dinheirinho aí, você sai na rua aí, você compra um carro, bota para alugar, vai na CNN lá, coloca um preço, você vai alugar. O problema é ganhar dinheiro alugando carro. Ter o retorno do capital investido naquilo que você se propôs a fazer. Então, experiências negativas, quando você quer escalar muito rápido também, eu acho que a chance de você se perder no meio do percurso... Maior, né? Esse percentual de estelionato é grande? Eu tenho na minha garagem lá. O produto dessa tentativa. Cara, Mas o meu ele recuperou. tem um player no mercado aí que perde uns 1.500 carros por ano. Rapaz. Não. Explica quantos carros o cara tem. Ele tem 200 mil. Entendeu? Mas mesmo assim, um Mesmo assim, volume Claro, grande pra caramba. É 0,5%, né? Um pouquinho mais de 0,75. 0,75.
Bastante, né? Eu acho alto. Não, eu acho, mas que você falou 1.500, aí se a E pessoa... como reduz isso aí? Nós tivemos um caso que é público agora saiu na TV, na Globo aí e tal. Um cara do interior aqui, vizinho nosso de Paulínia, que deu um golpe. Ele sublocava os carros das locadoras para alugar, para assinar, inventou um produto no mercado de cashback que não existe. E está foragido. Então, e esse cara esteve na nossa empresa para tentar alugar carro. Talvez se eu tivesse aquela ganância de Aquela crescer... apetite demais. Agora nós vamos... porque ele queria sublocar 50 carros de uma vez. Se deixasse 1.000. Isso. Não alugou nenhum. Por quê? Porque a gente também já errou lá atrás. Então, 20 anos fazendo a mesma coisa, o cara senta na sua frente e começa a conversar. Você sabe onde ele quer chegar. Não que eu seja experiente em nada disso, mas é o que eu faço todos os dias. E nesses casos que o intermediador atrapalhou o plano de expansão, tem a ver principalmente com esse estelionato ou não? A questão principal não foi essa. Não. Porque o estelionato pode chegar, no caso de varejo, ele pode chegar direto, né? Com documentação falsa. Aliás, acho que chega mais, né? Mais direto. É, mais direto. Porque senão tem um outro cara que é um intermediário para avaliar ele. Tem que enganar muita gente. Tem que enganar muita gente, isso aí. Mas tem muito. O intermediador, acho que normalmente o problema maior é o cara aceitar o ganha-ganha, né? Vamos todo mundo ganhar bem e tal. Ninguém quer saber dividir muito bolo. Ele quer ganhar mais demais, que quem está no risco. Exato. Então, acho que entendi. a questão final. do intermediário é meio que isso. Pô, a coisa mais gostosa que tem no mercado e até no nosso, cara, quanta parceria a gente faz com advogado, faz parceria com... Putz, o cara quer fazer recuperação tributária, quer fazer um monte de coisa. Pô, você me indica... faz um ganha-ganha, todo mundo sai feliz, vambora, toma cerveja junto e tá legal. Eu imagino que no caso dele, o cara, é isso que ele falou, ele quer ganhar mais do que quem tá no risco. Quem tá no risco é o dono do carro. Então, realmente, acho que o intermediário tem aquele limite, né? E um plano de sucesso que deu certo? Fala, puxa, eu fiz isso aqui, cara. Foi Ter certo. nascido, né, Cláudio? Aí Não foi um sim, sucesso. Eu sei, Cara, só não sei se é público. eu acho que primeiro que o nosso nome é o que eu aprendi que nós temos que prezar por ele, né? Tanto o nosso nome como empresário hoje, acionista, como o nome da companhia que está linkado, né? Mas é o boca a boca. Eu não vejo no B2B, o B2C, isso não é escalável. Porque eu acabei de dar o exemplo. Sim, O cara do norte não me conhece. sim. Você tem que ter nome daí. Tem que ter branding, tem que ter marca outra conhecida. estruturação de negócio. Mas esse negócio da marca... Então vai, ó. Esse Mas do negócio da B2C marca vai voltar no negócio que o Alberto ia te perguntar. E aí você já acopla nessa sua resposta, que você falou, é o boca a boca, etc. O quão foi importante na virada da bandeira a marca? Só concluindo, no B2B, de empresa para empresa, quando vem uma empresa, nós já estudamos car sharing, nós estudamos assinatura de carro, você quer fazer algo diferente, mas o que nos move é o corporativo. Quando eu trabalhei, um pouco tempo que eu trabalhei com meu pai, ele falava, essa empresa aqui, com a bandeira da Alemanha, pega a pastinha, vai lá bater na porta lá e vai vender. Que ali já tem uma cultura de aluguel de casa. Estou falando lá de 2004. Não tinham esses players que tem hoje. Que é agora que está na moda, né? Mas lá atrás, se hoje ainda é muito novo, que a indústria tem pouco mais de 50 anos de aluguel de carro, lá atrás era pior. Quando eu fui... Meu pai tinha feito um contrato lá em Cajamar com uma empresa e ele falou, vai lá, tem que entregar os carros lá, precisa ajudar. Eu falei assim para ele, põe numa carreta, leva lá. Vai lá, moleque, vai trabalhar, que carreta, que sabe quanto custa? Nós fizemos um monte de viagem, porque foram 130 carros para aquela empresa. E ficamos bombardeando os caras.
E ali você vai, na verdade, eu não sabia nada ainda da vida, né? Então, eu acho que é o boca a boca. Falando um pouco de marca, as franquias que dão certo, elas vendem branding, né? Ele gosta do termo inglês, né? Vende a marca. É porque assim, você pega eu vou fazer chocolate hoje, eu vou concorrer com a Cacau Show? Eu não vou concorrer com a Cacau Show. Ela já passou por essa etapa lá atrás, né? E então nós, deve ter até hoje lá, Cláudio da Localiza, no celular de alguém, porque eu fiquei 10 anos lá na Localiza. Quando em 2013 nós saímos, nós migramos para o nome do grupo econômico, que era Mage, é Mage. Então virou Mage. Então você vai lá, faz um trabalho e tal. Não, mas a Mage é um nome muito forte, é uma marca muito forte aqui no interior, até nacionalmente. É um nome que está aí há 40 anos no mercado. Acho que principalmente de consórcio também, né, Cláudio? Que... Tem muita força, muita força. O nome ajudou muito? E mérito Sim. de quem está à Quem frente criou. do negócio, né? Dos dois Toninhos e todo o time. Ajudou. O meu pai valorizava muito isso, sabe? O pai defendia muito. Na época só tinha Fiat. Ele via o Gabriel andando de Volkswagen, ele não se conformava. Ele ia convencer ele a andar de Fiat. Depois começou, o grupo ficou muito grande, agora tá todo mundo feliz. todo mundo feliz. O Toninho tem todas as marcas quase do Mas do a Brasil Fiat era muito comercializa. forte, né? Pós-venda deles era muito Mas ele bom. também pegou nos anos 80 ali, num momento muito difícil, que não vendia o Fiat 147. Então tem que Não tirar era o melhor carro também, né? Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. E o que aconteceu? Hoje a gente usa ainda a Mage no varejo. Porque em 2016 foi vendido a carteira de clientes, os carros e os contratos para uma empresa mineira chamada Locamérica, que tinha e tem ações na bolsa. Então, a Locamérica comprou, o Toninho foi lá, nós vendemos. Não a Panda, vendeu a carteira e os carros. Isso é público, qualquer um pode acessar. Vou colocar no Google lá, Panda Locamérica. Vai ter lá a nota relevante do mercado e tal. E aí nós fizemos um acordo, porque eu tocava a carteira. Aí vendeu. E agora estou desempregado. Exatamente, não tinha o que fazer. E a Locamérica fez um acordo comigo, ela fez 2 contratos comigo na época, um de gestão operacional, para a gente continuar tocando os contratos que ela adquiriu, e um de gestão comercial. O operacional por quê? Porque a gente ia nos clientes e os clientes não entendiam nada. Você precisa assinar aqui, não vendeu, mas você vendeu, precisa assinar aí. Não é mais com você agora. Não é como você vendendo, mas Aí ele falou, quero você, mas poxa, a gente faz com 6, por que com 6? Senão a gente liga aí, tem 20 empresas ligando para nós todo dia. Aí o Locamérica também percebeu isso, aí, paralelo a isso, eu me entendi com meu tio, que foi muito mais um negócio assim, de momento de vida mesmo. Pô, tio, eu não sei fazer outra coisa, também não quero perder um time do mercado, porque nessa negociação tinha um no compete, a não concorrência, de 5 anos, uma penalidade. E se eu ficar 5 anos fora do mercado, eu tô morto. Vai ser esquecido. Com certeza. Não pode perder o time, né? Até naquela época eu tinha ido para os Estados Unidos tentar comprar uma empresa lá, American Best Car Rental, era um egípcio chamado Kamal. Jantei com ele lá, levei um amigo, meu inglês arrastado, esse cara vai me enganar. Ele queria um valor lá que não dava no meu pé. E voltei, e aqui, foi no mesmo dia, 30 de outubro de 2016. Aí,
nesse acordo que nós fizemos, então eu estava fazendo um acordo com as cotas da Panda, acabamos nos acertando, graças a Deus, todo mundo bem ali. Quem tinha muito que se ferrar na história era eu. Porque, na minha opinião, porque eu herdei ali quase 50 pessoas, só que não tinha um centavo de faturamento. Acabou a carteira. Só que eu podia produzir para a Locamérica, porque que proposta que eles fizeram? Ó, vá vender, a turma conhece você aí na região, tal. Se você vender, a gente paga. Se você não vender, putz, eu preciso vender. Aí eu fui, e aí ele me liberou. Se você quiser vender para você, não essa carteira que eu comprei. Ele te liberou no compete. Liberou não para carteira. Isso, a carteira você tinha que respeitar. É, Que já acabou esse daí também. acabou. Por isso que eu tô ficando velho. Mas se você quiser comprar o carro e alugar também, você faz isso. Aí eu fazia a conta, né? Tava falando do intermediador aqui, né? Agora eu virei quase que um intermediador, mas um parceiro de negócio dele, né? Então a gente fazia uma conta junto para ver se ele também dava match lá no... É que você já sabia a margem final, esse era um bom intermediador. Né? Vamos junto, nos contratos, a primeira renovação dos contratos que ele adquiriu, eu que ia, como vendedor dele, então eu fui um vendedor dele. Só que o mercado, o que aconteceu? Ele fez um contrato de 2 anos. Em 2 anos, ele tinha 28 mil carros, ele comprou 2 mil e poucos carros nossos, foi para 30 mil. Depois comprou um outro parceiro aqui, mais 1.000. Depois ele fez uma fusão com uma locadora no Paraná, de 15 mil carros. Ali ele foi para 45 mil carros e se tornou o maior locador de frotas do país. E aí falando de marca, né? Só que ninguém conhecia. Porque você não via, não tinha aeroporto, era locadora de frota. E aí acho que é a estratégia deles, em dezembro de 2017, ele vai lá e compra a Unidas. E ninguém conhecia ele. A turma achava que a Unidas tinha comprado a Locamérica. Não, foi o inverso. A Locamérica compra a Unidas e continua o mesmo papel na B3, né, na Bolsa de Valores, LCAM3. Então por que ela compra a Unidas? A Unidas tinha mais ou menos, acho que 150 mil carros. E ele devia estar com 50, 60 mil. Ali ele se torna o segundo player do país naquela ocasião. Estava encostado ali, ele e a Movida. Aí o meu contrato vence, eles tentam vir para onde a gente trabalha, tentar... Até hoje, né? A gente se defende. De 2013 para cá, a Localiza falou, eu vou ficar 2 anos sem visitar os clientes, porque ele tinha informação de tudo, né? Contrato, sistema, nome, telefone. Deu 2 meses, os clientes ligando, a turma tá me invadindo aqui e tal. Então, o Toninho também não quis brigar, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso. E eu já, menos experiente, já queria brigar. Aí você vai aprendendo, né? Com a velha guarda. E nessa transição, nesse acordo, um dia eu cheguei para ele, eu falei, tio, não sei, estou pensando aqui se mudar a marca, você tem alguma objeção? Eu estava preocupado com isso aí também, né? Porque se eu montasse lá, Claudinho Rentacar, eu falo, vai quebrar, não vai dar certo isso aí. E a marca era forte, né? Não sei se ia quebrar também, mas é diferente. Eu não vou, cuidado, né? Eu não vou chegar lá numa multinacional porque tem 1.500 players no Brasil que alugam um carro. Os locadores de vans estão aí nesse número. Tem bastante também. Tem muita gente. Vai lá no Nordeste, lá em Jericoacoara, você tem lá um monte de locador. Né? Essas locadoras alugam para nicho de mercado. E aí meu tio respondeu, eu lembro, ele falou, se eu manter a marca, ele falou, não tenho nada contra nem nada a favor. Falei, cara, eu
Pode falar besteira aqui? Pode. Eu tô tão fodido que eu não sei se vai dar certo esse meu projeto. Deixa isso pra lá. Só que depois eu penso nisso. E nisso passaram-se 7 anos, né? O depois eu penso e foi muito bom. É bom esse vínculo porque são conexões boas, são marcas boas, né? Mas agora a gente está fazendo uma A branding. eu falar inglês de novo, ele vai me xingar. Pode falar, cacete. É rebrand, né? Uma releitura da marca. Porra, É. tem um termozinho em português que se encaixa. Qual o impacto isso teve quando mudou de Mage para Panda? É recente, né? Não, Abandonar. na verdade o mercado, nós nem As fizemos pessoas isso estão ainda. mais ligadas às pessoas e por isso não teve tanta... Porque a gente vive do B2B. Então, isso que eu pensei. Mas a gente tem bons nomes, bons clientes que alugam carros conosco. Hoje eu fiz uma reunião lá, o cliente... Talvez uma Localiza, se faz isso, é o problema, né? Que faz no B2C, vai pelo nome. Ó, você bateu num ponto legal, é interessante. A Localiza até, ela criou nos anos 90 ali, a empresa de frota dela com outro nome. Chamava Total Fleet. Então era Localiza Rent a Car e Total Fleet. Essa empresa é de frota, essa empresa é de varejo, o Rent a Car. Na minha cabeça, não entrava na minha cabeça isso. Como você tem um nome tão forte, então... Porque você falava Total... Aí ela vendia para o grupo Localiza, tem Total Fleet, tem... Aí eu falei, poxa vida, nós franqueados que fomos, que é a estratégia primorosa, ao meu ver, muito certeira, a estratégia de franchising que eles fizeram. Eles sofreram muito também no começo, porque eles começaram a alugar carro em 1973. Tinha a crise do petróleo na época. Pegaram dinheiro também de um fundo de private equity, né, que chama o mercado financeiro. Porque é um negócio de capital intensivo, um negócio muito difícil. E aí o dia que ele virou a marca Total Fleet para Localiza Frotas, eu falei, bom. Agora Eu acertei. eu falei, poxa. Ele jogou uma pedra na Não, cabeça. quem sou eu, né, mas aí eu falei, um erro agora, crasso, né? agora fez muito sentido tudo isso. Mesma coisa da Coca-Cola Zero, inventar um nome para falar que ela é zero. Zero, Pode ser. Então, assim, respondendo, viajei aqui um pouco, mas as duas marcas, a gente andou com elas juntas, né? Legal. E tem mais pontos positivos do que negativos, na minha opinião. Muito legal. E você, Alemão? Conta aí pra gente um plano de expansão de venda que você falou, puxa, isso aqui não deu certo. E os motivos, e o que deu certo e os motivos. Hoje nós, o restaurante, a gente tem vários segmentos que a gente pode trabalhar, né? E um dos segmentos hoje que a gente não trabalhava, ou nunca trabalhamos, e hoje a gente trabalha muito, é com a comida transportada. E hoje a gente atende empresas que a gente faz a comida dentro da empresa. Então isso é um segmento que a gente não tinha. A gente tinha... Esse é o de sucesso. A venda, hoje sim. A gente tinha a venda do salão, a gente tinha o delivery, hoje a gente tem a comida transportada e a refeição que a gente faz dentro da empresa. Então isso é uma coisa que a gente também não tinha ideia, não tinha vontade de... A comida transportada também é para uma empresa. Também para a Você empresa. chega lá na A marmitinha, diferença tá? da comida transportada é que ela vão em caixa de hot box, chega na empresa, você tira as cubas e serve. Essa empresa que eu estou falando, nós temos o hot box, também nós temos a empresa que a gente faz a alimentação no refeitório deles. Isso foi estudado ou intuitivamente? Ou você Ou estudou o foi uma mercado? oportunidade que Isso deu no foi uma colo? oportunidade. Foi uma oportunidade de um amigo meu que me procurou, falou, eu tenho uma empresa com 200 refeições por dia e a empresa que estava me atendendo saiu. Você quer me atender? A gente não tem medo de nada, né? Vamos atender. Até Só dá que medo não dessa tinha- coragem, né? Só que não tinha ideia nem de quanto cobrar. Porque hoje a gente sabe todos os custos mais estudados, né? Quanto que a empresa cobrava você? Cobrava X. Então faça Faça a mesma igual, coisa pra é. você. Porque se ela Se ele cobrava... quebrar, pode ser que eu quebre também, se ele né? quebrar- Vambora. que foi o caso dessa empresa, saiu para montar outro negócio. Então a gente sabia que era
mas hoje é um segmento que a gente não tinha e uma lucratividade maior hoje, que agrega, né, o nosso faturamento. E algum plano que você lembra que não deu certo? Fala, puxa, tentei ir por esse caminho aqui, achei que ia virar, não Ele virou. não precisa nem ser no restaurante. É. Hoje, no restaurante, a gente é muito frustrado com essa parte de... Nós não conseguimos emplacar agora. Hoje, a gente seria a parte do happy hour. Então, eu vejo um prazo muito grande. O cliente sai do Mantovani 4 e meia. A gente fica até às 7, 7 e meia, sem entrar um outro cliente. Hoje, a gente tem um plano hoje. Nós estamos negociando com o shopping. Nós vamos fechar novamente a pizzaria. A gente tem um estudo, fechar de novo a pizzaria. E lá vai ser chamado Espaço Brahma. Porque hoje a gente tem nós funilamos muito o relacionamento com a Ambev. E ali há um estudo a gente fazer um Espaço Brahma para montar um happy hour para poder fazer. Então, eu acho que essa parte negativa minha hoje é ainda não ter conseguido colocar um happy hour. Foi bom você falar do happy hour. E aí a gente começa a viajar, porque a gente gosta de boteco, gosta de cachaça. Há uns 10, 15 anos, tinha uma cultura maior de happy hour? Não tinha? Ou nós estamos ficando velho e a gente que deu uma abandonada? Acho que a gente tá trabalhando muito. É? Sexta-feira a galera, 4 da eu tarde, acho tá que as tomando pessoas- bastante ainda? As pessoas paravam, né? Eu acho que sim. Mas eu lembro do Mantovani, que era na época do Paulão, que foi, acho que o Paulão, por ele ter aquele estilo mais despojado, acho que foi o que mais sacudiu, assim, o Mantovani. E eu lembro que a gente ia lá às 5 horas, 5 e meia, tava cheio. Então, isso eu Ele acho tinha que uma parece equipe que só na caiu pizzaria, pouco um metro isso. na pizzaria, 4, 5 garçons na pizzaria, né? Então a gente tem essa vontade de novo, a gente está negociando com o shopping lá, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, e fechar de novo a pizzaria e fazer um espaço separado para a pessoa. Porque ali o Mantovani a gente tem um grande problema. Quando nós compramos o Mantovani, a gente queria tirar essa parte de ser muito formal, né? Pô, você lembra quando você ia no Mantovani há 20 anos atrás? Você põe a calça social, camisa, né? A gente tava falando de... Você levava a mulher pra noivar, né? Isso ainda tem bastante. Mas você era muito mais formal do que é hoje, né? Tem essa formalidade no Mantovani. E por isso que a gente queria levar essa parte da pizzaria de novo, deixar lá um espaço Brahma, para rolar um pouco mais essa parte informal. O cara que sai, né? Ali a gente tem o Ibis, que ajuda bastante. Para você ter uma ideia, segunda-feira que os restaurantes fecham, pra gente é bom, né? A casa sempre tá cheia de segunda-feira. Mas eu acho que o insucesso mais assim, nossa, hoje, é o happy hour que incomoda mais. A gente não tem emplacado. Não emplacou happy hour ainda. legal, né? Vai emplacar, né? Emplaca. Hoje Chopp Brahma é Chopp Brahma, né? Quer dizer, hoje mesmo a gente já começou a Black Friday, 23, 24, 25, Chopp Brahma 7,99. A gente tem um bom relacionamento com eles nessa parte de ação que eles estudam bem, né, Cláudio? Ponto, a localização do Mantovani, né? Tem tudo. E eles já tiveram algo lá dentro do shopping, hoje não tem mais, né? Sim. Tinha um quiosque lá. Tinha um quiosque, Tem né? quiosque. Hoje tem em Itu? Não. Algum lugar com Não. chopp Por Brahma, isso que bem a gente tirado? por isso que a gente vai Implantar chamar isso. Espaço Brahma, porque pela Ninguém vende Chopp Brahma hoje em tudo, irmão. hoje vende no shopping, mas aquelas torres são Chopp Brahma. Aquelas torres lá na Não tem um lugar que você vai? na área de Tentando puxar alimentação. algum... É. Agora, restaurante assim, Acho que pouco algum mais restaurante. requintado assim, vai ser o Mantovani, que vai ter essa parte do Chopp Brahma. Tá muito Heineken, né? Heineken, Amstel. Fala agora sobre redes sociais e propaganda. Claudinho, Ele que é bom nisso aí. vocês Não, estão... mas você usou um garoto propaganda na rede social agora. É, né? Forte. Exatamente. Você usou o Marcão, pode falar, né? Pode, Marcão, claro. goleiro da Seleção Brasileira na Copa de 2002. Seu garoto propaganda. Não, não. Volta. Apresenta o cara de acordo. Né? É, esse goleirinho aí, tô brincando. Apresentou o Marcão, o maior goleiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra Não você tem que tá nada a ver com goleiro de Copa do Mundo, rapaz. Pra vocês, Pegou o pênalti do Marcelinho. Pegou o pênalti do pra Marcelinho. vocês que estão em casa, vocês já Pô. entenderam que são palmeirenses, né? Já entenderam. 3, inclusive, viu? 3, Calemão eu tô também é. perdido aqui como São Paulino. E aí, assim, qual a relevância que vocês dão para as redes sociais? Como que você viu isso impactar realmente nas vendas ou não? O que você tem a falar sobre isso? Cara, o Marcão surgiu. O Marcão é concunhado de um amigo meu.
Então, do Baquinho. Baquinho. Só não precisava ter lembrado o nome dele. E aí eu conheci ele, eu nunca imaginei que a gente ia se aproximar, conheci ele por causa do Baquinho, porque ele estava vindo aqui em Salto, em alguns churrascos e tal, a gente acabou tendo uma boa relação. E é legal assim, né, porque um ídolo meio estranho no início, assim, mas é uma relação legal. E eu fiquei muito amigo também do Juan, o Juan trabalha junto com o Marcão, ele e o irmão dele, o Fernando, que o Marcão fala que são os dois gordinhos. Os famosos gordinhos, né? Os dois gordinhos. E aí ficamos ali namorando 1 ano, sabe? Até como Chazinho? como estratégia, Celular? planejamento de marca, eu já estava pensando em alguma coisa. É muito difícil você vincular alguém, né? Com o seu nome, com a sua marca. E aí tava tendo campanha política, Marcão muito doido, fala tudo, ele se posiciona, né, politicamente. Eu falei, melhor deixar quieto, melhor esperar, né, porque, igual o Alemão falou no início, nós somos comerciantes, né, a gente atende todo mundo, a gente tem que... eu acho que um empresário tem que ter posição sim, mas ele tem que saber transitar, né? Não pode ser extremista, na minha opinião. É que ele não é comerciante, ele não é porra nenhuma. Né? Talvez na posição dele, sei lá, teria o mesmo, às vezes, atitude. Mas eu falei isso pro Juan, vou esperar um pouquinho e tal. Aí desenhamos o projeto, ele gostou. Aí ele falou pro Juan, palavras do Juan, né? Faz esse negócio com o Claudinho e faz com mais uma empresa lá que queria e não quero uma encheção de saco na minha vida, hein? Porque ele é tranquilo, né? E acabamos fazendo. Agora que vai para a mídia efetivamente, nessa, que faz parte dessa estratégia de transição. Escolhemos um nome que eu acho que é bom, tem um pouco de... Ele é simpático até pro torcedor contrário, Sim, né? sim. Ele é querido, né, por todos, né? Pessoa... Goleiro da seleção, né? Não, e é difícil, né, você encontrar um jogador que tem esse carisma... Eu sou suspeito de falar, né? Mas agora nós abrimos um negócio que faz parte do nosso negócio na Flórida, em Orlando. E agora, dia 2 de dezembro, a gente atende a primeira reserva. E esse vínculo da imagem dele com a nossa marca, até mesmo com esse negócio, eu acho que vai ser super válido. Porque é aquilo que eu disse. Nem todo mundo que vai para lá nos conhece. Aliás, a maioria não nos conhece. E lá é um mercado... Mas os brasileiros que estão lá conhecem o Marcão. Exatamente. E que vão para lá. Sim. Né? Que vai, claro. Então, assim, eu não sou influencer igual o Alemão, mas a gente faz uma postagem no Instagram, nós estamos com, acho que 12, 13 reservas feitas lá, para atender agora, de pessoas que, tô indo para lá, quero alugar um carro. Por conta dele. Por conta é um mercado comprador, né? Orlando é a segunda cidade, acho que só perde para Paris, mais visitada do mundo. E a gente quer fazer um negócio, um serviço VIP lá, também não estamos reinventando a roda, mas queremos atender a nossa base de clientes daqui e que, porventura, eu acho que vai ser muito benéfico para os novos clientes também passarem a nos conhecer. E ele acho que vai contribuir muito para isso, a imagem dele que é boa. E aí também para o mercado nacional, né? Eu acho que tem peso. Legal. Então eu falo que ele é o embaixador. O legal é que acaba o jogo, ele aparece com a carinha, sai Vem no de globo, ladinho, sai no né? lance, sai no wall, né? Então é um cara que realmente... E ele entra de impacta. ladinho, né? E quando perde, ele se posiciona também. E você, Alemão? Você, assim, eu vi que você foi pro YouTube, tem essa questão do canal que a gente já falou aqui.
Mas tem alguma rede que você falou, isso aqui funciona mais pro meu nicho? Instagram, Google, YouTube? Hoje eu tenho todos hoje. Tenho Instagram, tenho TikTok, tenho Facebook e tenho YouTube. Hoje o que mais me dá retorno é o Instagram, né? Facebook, eu acho que ele deu uma caída muito grande assim na parte do Facebook. Você vê pelos comentários que vem, pelas perguntas, né? Onde o que faz? Então, você vê que a pessoa não está bem inteirada do assunto, né? Eu acho que hoje o Instagram é o que nos dá mais retorno. Mas você é um usuário assíduo, Alemão? Sou. Mas de fazer sua propaganda também? Sim. Qual que é a recorrência que você faz? Mete seu vídeo lá todo dia, dia, a cada stories, 2 No dias? YouTube. Não, É, no Instagram. por No exemplo. Instagram, eu sempre tento fazer um story por dia. Você já fez a gente hoje aqui? Não, ainda não. Eu acabei de pegar Mas o vai celular. fazer. Tava carregando. Mas você vai fazer um. Não, vamos fazer. Mas a rede social eu acho que salvou muita gente, né? Eu sempre brinco com aquele... Hoje ele tá famoso aí, o Linguiça, o Paradilson, que é o Tornado lá da TV. Se você ver a história dele, ele ficou 28 anos para emplacar. Ele só emplacou por causa das redes sociais. Você já viu o né? Dorival, que acompanha ele lá também? Já. Engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Então você vê, eu acho que a rede social deu muita voz para muitas pessoas talentosas que não conseguiam ter aquela oportunidade. Ele foi bombeiro, um dia o Chico Anísio foi na Globo, ele descobriu que ele estava lá, ele entrou, foi fazer uma imitação do Chico Anísio. Então o cara tentava, e a rede social, depois de 28 anos, deu essa graça para ele, né? Então, é algo barato, né? Hoje você... E pro restaurante? Você tá falando de você, pessoa Sim. física, alemão. Não, pro restaurante eu uso bastante também. Você faz tráfego Gente. pago ou só orgânico? Hoje a gente faz pago também. Hoje a gente faz o pago. Lembra, por exemplo, eu fiz um vídeo hoje da Black Friday. Daí a hora que subir hoje à noite, aí eu faço ele pago. Ainda, inclusive, Tem retorno? tem retorno. Foram 12 mulheres um dia lá, faz acho que umas 2 semanas. E aí tudo senhoras assim e tal, e tomando chopp e tal. Aí uma falou assim, eu ficava vendo Candy Crush, e aí eu não pago, sabe? Eu não pago Candy Crush, sabe? Eu jogo de graça. Só que daí tem que ficar vendo vídeo, parecia seu vídeo. E eu achava que você era baixinho, eu não sou alto. Então tem dá aí. resultado. Então Teve resultado. 12 velhas que ficou tomando a noite inteira Que, por causa que viram ali, água. e ela ficava, dizendo, velha, não, senhora. Ela vai ficar chateada comigo, se ela ver. Mas então ela fica assim, eu não pago Candy Crush, eu jogo de graça, sabe? Parece, ela tem que ver seu vídeo inteiro. Então, são ferramentas importantíssimas hoje. Interessante. Falar agora, por último tópico aqui, o podcast está longo hoje. Hoje ficou longo. É. Não tem problema. Fator humano nas vendas, talvez o mais difícil aí, né? Eu que prejudiquei, né? Falei muito, Você né? se alonga um pouco mais do que a maioria das pessoas, mas tá tudo certo. Então deixa o alemão se responder essa, eu vou embora. Tranquilo. essa Fator humano nabo é nas... seu. Oi? Esse nabo é dele. Não, foi O bom nabo demais. não, né? Acho que o fator humano hoje, acho que Tô é só o aprendendo aqui, ó. nacional, né? Excelente. Fator humano, ó, como vocês lidam quando um vendedor, atendente, garçom, seja lá o que for, trata mal o cliente? Vocês têm alguma política de treinamento? Como lidar com isso? Que às vezes você monta toda uma estratégia espetacular e às vezes aponta lá a pessoa que está atendendo diretamente o cliente, não entende o que você quer. Como fazer essa conexão? Como é que vocês lidam com isso? Pode falar, cara. Ah, cara. Primeiro você fica nervoso, né? Você quer pegar o vendedor pelo pescoço ali. Mas é muito... Sempre eu sou um cara que me cobra muito, então eu acho que o problema está em mim. Será que eu não estou conseguindo passar a mensagem adequada? Aquela pessoa não quer, não assimila. Eu acho que eu sou um cara de feedback. Eu chego no cara e nós vamos consertar aquela experiência ruim que o cliente já teve. Você não vai consertar. Muitas vezes a gente acaba ligando para o cliente. Pedir desculpa é um negócio... Na relação comercial É um negócio acontece, muito com todo mundo. Então, assim, eu já tive time de vendas. Já me venderam isso e eu comprei a ideia. Já contratei a pessoa que falou que ia fazer chover, já...
Hoje nós temos o time mais de atendimento. Não temos muitos prospects, né? O mercado fala em farmer, né? Hunter. Mas é muito difícil. Toda empresa tem problema, né? Então, quando... Aluguel de carros, cara. Eu fiz uma viagem com a família na Alemanha. O meu cunhado alugou de uma companhia. O problema é igual daqui. No mundo inteiro. Aí teve um probleminha lá de uma avaria. Aquele negócio que... ele ficou louco. O cara tirou do cartão de crédito dele lá, acho que 300 euros. Mandou mensagem pro presidente. Nunca mais alugo dessa empresa. Então, é aquele negócio. O bom paga pelo ruim. Isso também acontece no mundo inteiro. Então, a gente tem que saber o cliente... Aquele cliente mesmo... Cliente é cliente, né? Mas... Eu falei no início de cliente indesejado, também existe. Aquele cara que... Ele está mal intencionado, ele vai dar problema para você. Com o time, eu acho que é energia. Você com o time lá. Ele está na ponta, ele vai ter que transmitir a sua energia. Se a gente chega lá de cabeça baixa, fala com... quando você vai crescendo muito, vai ficando mais difícil, né? Porque você não consegue falar com todo mundo. Fica menos humano. Fica mais processo, menos humano. É mais difícil. Então, assim, eu fico bravo, hein? Eu não aceito isso. Porque a gente atende, nem dorme direito, né? Porque o cara liga. Você faz marketing, É. você traz o Marcão, pensa em vários Já fez toda a parte mais fatores que difícil. você pode fazer. Você atraiu o cara cliente, maturou o cliente, assinou o contrato, etc. Fez a venda. Aí dá merda depois, é a pior parte. Aí você tem uma equipe para treinar esse pessoal e tal. Como é que você lida com isso? Quando nós começamos do zero até hoje, nós crescemos 15 vezes. Sai do zero, ok, mas pegar o primeiro ano lá, 2017, para esse ano, são 15 vezes. Não é que dobrou o faturamento, triplicou. Não. E aí a confusão, teve uma pandemia no meio, que nós achamos que todo mundo ia quebrar. Isso era certeza. Isso era a nossa certeza. Eu morava no 5º andar ali. Você não foi gravar vídeo no YouTube e fazer imitando Jacan? Imagina, com muito menos cabeça, apesar de que ele me chama de cabeça, o cara mergulha ali de ponta. Eu lembro... Muita gente, né? A gente teve mais de 400 carros devolvidos, não tinham de guardar. Aí eu tô assistindo... Só que, por outro lado, teve uma venda maior de carro, né, cara? Não. Vendeu bastante carro nessa isso depois, né? Depois, porque daí venderam o carro com ágio, Sim, porque não tinha produção. O mercado estava represado. Tava com carência. Mas naquele primeiro mês... Não, chegou na primeira live, eu lembro, do Chitãozinho e Chororó. A Movida falou assim no mercado. Na live, pode puxar a live. Você que está com o carro aí, nós abaixamos seu preço para R$300. E na época era tipo, sei lá, 900, R$1.000. Ali acabou minha vida, porque todo mundo com o meu celular começou, você viu a live aí? Eu também quero amanhã. Era um domingo, cara. Aí complicou tudo. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha também onde guardar carro. Era melhor alugar por 300 por mês do que não ter onde guardar o carro. Só segurar o carro do que não ter onde guardar. Então, hoje a gente não está estruturado para esse crescimento que foi muito rápido. Estamos nos estruturando. Não é fácil. A gente ouve que essa é uma dor geral de todos. Estamos apanhando. Mas nós vamos conseguir sim. Nota 10 eu acho quase impossível de tirar, né? Mas a gente tem que beirar a excelência sempre, né? E você, Alemão? Eu trabalho com... Eu passo a seguinte informação para os nossos colaboradores. Eu sou o proprietário, eu vou gerir o seu dinheiro. Quem manda é o freguês. Então, se você não tratá-lo bem, você não precisa me tratar bem, você tem que tratar bem o cliente. O cliente tem que sentar. Hoje, o restaurante hoje, a pessoa vai com a família, é um entretenimento. A gente tem espaço kids,
cara conseguir tomar Você as está coisas. lidando com o momento que ele quer relaxar. Porque Ele não quer ganhar dinheiro nesse momento, Ele não ele quer precisa de relaxar. estresse. Ele não precisa do garçom mal educado jogando prato. Ele precisa de um cara gentil. Ele precisa de um cara que resolva o problema dele. Ele gosta de comer salmão, mas ele gosta de comer salmão. Em vez de risoto de palmito, ele quer um risoto de rúcula. Então, você acaba... Ah, mas é muito complicado essa troca de prato, porque complica lá Na cozinha, a cozinha. é. Mas você... É igual pedir eu, pizza sem eu, cebola. não, eu não falo não. É. Eu não consigo falar não. Mas Eu não. tenho que... Sempre a gente tem que dar um jeito. Porque eu lembro que uma vez eu fui numa pizzaria, a Camila estava grávida do Gabriel, e a Camila foi espetar minha azeitona, eu bati na azeitona. Falei, não, a azeitona é minha, não é sua. O dono da pizzaria viu, voltou com um ramecã cheio de azeitona, falou, mulher grávida não passa a voltar. Eu nunca consegui comprar uma pizza em outro lugar, eu não tinha restaurante que não fosse a dele. Porque a gentileza, a gente tem aí vamos dizer, um case de negócio que eu gosto dele, é meu amigo, com o Pezão de Indaiatuba. Pô, e o Pezão falou, minha casa é feia pra cacete, é tudo mal decorado. E sua era casa mais feia ainda. Sua casa é tão linda, né? Porque a gente sempre se fala. Mas aquele tratamento simples, aquela pessoa gentil, né? Porque o seu colaborador é muito do seu espelho. Né? Ele sabe quem é a pessoa que você tem que agradar, quem não é. Ele está ali. Tanto é que eu não tenho gerente. O gerente sou eu mesmo. Eu fico no salão, eu fico atendendo. Porque quantas vezes que o Cláudio falou pedir desculpa, né? A gente remedia ali no meio do percurso. Eu lembro que eu perdi um cliente por 1 ano. Ele é meu amigo. Ficou 1 ano sem aparecer. Ele voltou no dia que acendeu a luz, a árvore de Natal lá, ele apareceu. Falei, cara, o atendimento desse cara tem que ser perfeito hoje. E hoje ele é meu cliente de volta. Mas ele ficou 1 ano sem voltar no restaurante, porque o garçom esqueceu de comandar o pedido dele. Ele perguntou pro garçom, quanto tempo vai demorar? O garçom falou, voltar, as fotos 5 minutinhos. Tá? Você esqueceu de fazer o pedido. Olha o Em vez custo, do cara- olha o custo disso, né? O Dele custo que voltar. eu tive É. dele voltar. E aí, em vez do garçom falar, Fora que realmente, eu provavelmente- esqueci. Ele tava puto com o colaborador, porque o colaborador tava mentindo. E aí eu falei pro colaborador, falar se é verdade. Eu falei, esqueci, patrão. Posso trazer uma cerveja pro senhor? Eu não vou cobrar. Eu vou trazer um queijinho, um salame. Tem um monte de gente, um monte de coisa que a gente pode resolver. Como o Claudio falou, tem o cliente que ele vai para arrumar O confusão. queijinho e a cerveja saía mais barato Muito do que mais. ele ficar afastado A um gente- ano, talvez mas ter eu- falado que eu já tive caso- Medida. Eu já tive caso da pessoa comer e na hora de pagar a conta falou que tá passando mal com a comida. Foi impossível. Vai demorar 24 horas para passar mal. Só vai passar, mas vai demorar 24 horas. Então, a gente também tem aquele cliente indesejado, né? Que a gente atende. Mas o colaborador hoje é a ponta nossa, é o garçom, que ele não pode falhar. Ô Roberto, mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você que é um exímio vendedor também, trabalha de atendimento, gestor comercial fudido. E todo lugar tem problema. No restaurante do Alemão tem problema, na locadora do Claudinho tem problema, no controle contábil tem problema, e vai ter um momento que o cliente vai vir com uma situação indesejada, que não foi o que a gente queria, que fugiu do processo, que aconteceu e não deveria ter acontecido. Como você age? O que eu procuro fazer que eu acho que é primordial, tem muita gente que tenta resolver os problemas usando o artifício da mentira, né? Enganando, né? Enganando. Então, assim, E apontando pro outro, né? Isso. Transferindo o problema. Transfere o problema para o cliente, né? Às vezes funciona. Às vezes é verdade. Não, e às vezes o cliente não quer discutir. Eu sou uma pessoa que eu não discuto. Eu não piso mais. Às vezes funciona, mas assim, eu acho que é muito frágil, né? Aquilo, em algum dado momento, aquele teto de vidro pode quebrar, né? Então eu sempre jogo limpo com o cliente. Essa coisa de assumir o erro, desculpa, o erro foi meu. E eu tento mostrar para ele que eu dei muita importância para o erro também, assim como ele deu. Porque eu acho que quando você minimiza algo que na cabeça dele foi algo relevante, ele fica mais louco Mais ainda. incomodado ainda. Então, por exemplo, eu acho que quando você tem um problema com o cliente, talvez ir lá no cliente visitar. A gente cometeu uma falha com o Claudinho. Eu vou lá no Claudinho, preciso conversar com você. Não dá por ser por telefone, eu preciso ir aí. Se
Você já sabe, se ele ligar pra você. Já tô preparando o meio de campo, né? Aquele probleminha que você falou, não, brincadeira. Mas é o olho no olho, né? Eu acho que explicar, eu acho que ninguém por mais que hoje a rede social ela é muito boa para a gente fazer a parte da venda, ela também nos prejudica muito, né? Você vê, a gente tem aquele campo do restaurante que são os comentários, são comentários às vezes extremamente maldosos. Você vê que porque a pessoa para fazer um comentário desse, ela tá ruim consigo, ela não tá bem, né? Uns comentários que a pessoa não tá bem. Você não vai conseguir atingir o que ela quer. Não é que o que ela quer não É inatingível. nem ela sabe, exatamente. Eu acho que essa franqueza com o cliente me faz ganhar a credibilidade dele. Eu já tive casos em que eu assumi, tive que lidar com o ônus dessa franqueza, foi ruim na hora. Só que depois, quando eu falei o erro é seu, foi muito mais fácil convencer o cliente. A longo prazo, isso. Porque ele sabe que quando o erro é meu, eu assumo mesmo. Então eu acho que isso tem um valor inestimável também. Outra coisa que eu também procuro fazer, quando você tem um estresse com o cliente, naturalmente, no estresse ele vai te falar coisas que às vezes não é o que está no coração dele, é o momento da ocasião, é o calor ali do estresse. Eu tento ao máximo não levar para o lado pessoal. Então eu tento me Tirar o manter profissional do pessoal. o mais frio possível, né? Teve um caso recente, não vou abrir nomes aqui, obviamente, mas a pessoa estava extremamente irritada, com um problema que nem era um problema do escritório. E assim, por dentro eu fiquei um pouco irritado, né? Porque eu pensei, puxa, Tô tomando porrada à toa. essa pessoa tá falando uma coisa e ela nem tem razão, né? Sim. Mas eu procurei me colocar no lugar dela. Só que o separar o profissional do pessoal é muito Isso, complicado. enxergando o problema do ponto de vista dela. Eu acho que tem muito a ver com empatia também, né? Que não tem nada a ver com simpatia, as pessoas confundem. Que é você se colocar no lugar do outro. Sim. Se Enxergar fosse comigo. Enxergar pelo outro prisma. pela visão da pessoa. E aí eu fui, e uma coisa que faz a pessoa me ouvir muito, eu uso algumas expressões, tem um cara que é um estrategista do FBI, que no Instagram chama The FBI Negotiator, né, em inglês. The FBI Negotiator, né, falando de um jeito mais simples. E ele fala que uma das estratégias é a técnica do espelhamento. Você mostrar para a pessoa que você espelha o que ela está sentindo. Ó, eu tô com você. Incorpora, né? Eu entendi, ó, fica tranquilo, eu tô do seu lado, tá? Tô lá para te defender. Deixa eu ver se eu entendi. Você até repete o que ela estava sentindo. Você está sentindo assim por conta disso, você se sentiu mal porque você achou que houve um erro aqui, não é isso? Você está passando uma segurança. É isso daí, é isso daí. A pessoa está se espelhando, fala, esse cara me Seguro. entendeu. É. E aí eu ganho a pessoa. E aí quando eu começo a ir para o lado racional, o emocional dela já esfriou. Sim. Porque quando o emocional dela está muito agitado, ela não raciocina. Ela vai falar coisa que Tudo você- que eu falo, ela fala, esse cara tá querendo me acusar. Ele tá querendo eu tirar a culpa dele, tá querendo tirar ele da situação. Então eu trago ela pro meu lado para depois raciocinar. Eu Mas acho que é uma coisa que funciona. O cliente em silêncio, né? O cliente silencioso, esse cara já te trocou. É perigoso também. É pior esse O cara. Gabriel fala muito isso. É por isso que... O cara que reclama, ele acredita em você. É. Por mais que ele esteja alterado, ele acredita em você. Aí você tem técnicas Ó, para... Ele tá Você, indignado com a situação. você provavelmente nunca vai receber essa ligação. Porque você fala comigo todo dia. Mas o Roberto, a equipe do Roberto, ela tem a obrigação de contatar 100% de todos os clientes do escritório a cada, no mínimo, 180 dias de forma ativa. Olha, irmão, como tá a sua vida? E aí, tá tudo bem? Pô, fala aí, qual que é a sua meta pro próximo ano? Conta aí o que você tá pensando pra sua empresa. Ou e aqui no escritório, teve algum probleminha? Pô, teve alguma coisa que deu ruído na relação, etc. Para acabar com esse silêncio. E isso a gente percebeu, eu percebi que faz sentido, no dia que eu percebi que entrou um cliente que eu não conhecia, lógico que muitos eu tenho uma relação pessoal como eu tenho com vocês, mas 700 clientes você não sabe quem todo Sim. mundo quem é. O cara entrou, o cara ficou, permaneceu por um período, pagou por esse serviço, ok. Um dia ele saiu, eu não sabia porque ele saiu. Falei, meu, o cara entrou, saiu, eu não sei quem ele é, não sei porque ele entrou, não sei porque ele saiu. Falei, pô, perdi uma mão, Tá errado. tá tudo errado. É. Aí eu falei, não, vamos estruturar isso aqui. E aí o Roberto toma conta disso. Então, essa relação do silencioso é perigosa. O desafio é manter a chama acesa. Pô, não, lá eu vou ter um atendimento diferente. Lá o cara vai se preocupar com o meu negócio. Vamos
Você liga pro cara, ele já foi pro outro. Exatamente. Aí você vai entender ele, você dá razão pra ele. É. Eu faria o mesmo. Você tá Eu certo. também, você tá Isso aí. certo. E a gente que se cobra muito, você... Né? Como que eu errei, né? Como que eu fiz essa cagada, né? É, E isso aí. você hoje, você se Como que eu estruturou, deixei né? isso Como que eu acontecer? deixei isso acontecer? Exato. E às vezes você nem sabe, né? Sim. Queridos, considerações finais aqui, é rapidinho. Claudinho, uma coisa que se você pudesse voltar no tempo faria diferente na condução dos seus negócios, o que seria? Rapaz, nos negócios? Puxa, isso aqui eu não faria desse caminho, faria por outro caminho. Não. Não se arrepende de nenhum caminho. Não, por enquanto deu certo. pode Vamos ser, ver. excelente. Não. Deu uns tombinhos aí, mas falando do macro, eu acho que quando eu dei um all-in, acertou. Podia errar. Então, Legal. E você, acho que Alemão? deu certo. Hoje eu penso muito em expandir o Mantovani para Indaiatuba ou para Sorocaba, uma das duas cidades. Eu faria hoje o restaurante um pouco menor. Né? Hoje a gente tem um restaurante que Mantovani é 54 meses, o Butiá dá 40 e poucas mesas. Então acaba virando ali... 400 pessoas. 400 pessoas. Então eu faria ele menor, com Mais- um atendimento mais- mais personalizado. Show. Que eu, por mais que você queira... Que tá essas falando novas casas de atendimento sucesso agora, têm sido mais nessa linha, né? são menores, E vocês dois, se pudessem escolher um item que falasse, ó... Roberto, mas deixa eu responder essa pergunta que foi boa. Excelente, manda bala. Eu teria escutado o cliente antes. Eu acho que é isso que a gente criou em janeiro de 2022. De escutar mais o cliente, etc. A gente aumentou muito a taxa de retenção do cliente, antecipou resolução de processos, resolução de Poderia ter problemas. feito. Poderia ter assumido esse custo, porque isso custa na operação, mas poderia ter assumido esse custo e essa estratégia antes, escutar o cliente antes. E foi legal porque assim, a gente fez isso num bate-papo uma vez na sala dele, falando essa ideia. E nesse ano fomos em vários eventos contábeis de altíssimo grande porte, né, dos maiores da América Latina. E o pessoal falou muito... Faz isso, isso, faz isso. E a gente já estava fazendo. Semana passada eu estava na Conescap em Fortaleza, os caras faz isso. Eu já faço. Isso é difícil de executar, né? Exatamente. E Claudinho e Alemão, se vocês pudessem definir num só item, o que garantiu o sucesso para vocês dos negócios, o que você diria, Claudinho, que foi? Foi isso aqui, ó. Só um item. Trabalho, cara. Tem Muito que trabalhar, tem que trabalhar. Não tem jeito. Tem que dar duro ali, assim que eu aprendi. Acho que não é só o suor, porque tem time que sai suado e perde o jogo, né? É verdade. Mas Eu já visto o Brasil com a Argentina aí. Correu, lavou. são as duas coisas, né? Suor e com inteligência, né? Então, acertar na estratégia. Mais inteligência que o suor. Não. Depende do momento que você tá. No meu caso, porque não é só dinheiro e não é só trabalho. Eu acho que tem que ter... Você tem que ter o equilíbrio disso aqui. Né? Tem muita gente aí com muito dinheiro. Não sabem o que fazer com o dinheiro. Né? E se fizer alguma coisa, dá errado. Então ele fica quieto. E tem muita gente que quer fazer e não tem o dinheiro. Você precisa de um pontapé inicial, de alguém, que alguém ajude. A hora que junta isso, Oportunidade. eu acho que dá certo. Legal. Mas é trabalho mesmo. Legal. E você, Alemão? Acho que o meu é a minha beleza, né? Acho que a minha beleza ajuda Concordo, bastante. não entendo, claro. Acho que é a minha beleza. Eu acho que é o que o Claudio falou, né? A gente aproveitar as oportunidades que a gente teve, né? Eu falo que eu já fui segurança de boate, já fui ajudante de jardineiro. Às vezes eu até paro para pensar, falo, como que eu vim parar, né? Hoje eu tenho um restaurante hoje, que é um restaurante famoso. Mas eu acho que é muita oportunidade, né? Fazer o bem e correr atrás. Não, eu acho que os dois esqueceram. Os dois têm uma coisa muito forte, que eu acho que a gente tem também, e que é importantíssimo em qualquer negócio, em qualquer empreendimento que alguém queira fazer na vida. O poder do network é impressionante. Ambos têm demais. Sim. Ambos têm demais. Conexões fazem uma diferença
tremenda em qualquer tipo de empreendimento que você tem. Qualquer tipo de negócio, qualquer coisa que que- você queira usar, Foi até o qualquer tema coisa do que você nosso queira último entender. podcast. A gente fez um último podcast sobre empreendedorismo, sobre networking, poder do networking, e o poder do networking é Eu falo, fenomenal. meu network maior foi a Anzu. A Anzu foi um network que... E network você não compra, né? Isso é totalmente conquistável, a segurança que você passa, a pessoa que você transmite sempre. Então, para mim, foi ali um começo muito... que eu não fazia ideia do que seria. Entrei ali para complementar a renda e para mim foi um network fantástico. O que impulsionou, eu vou só... O Mark Bryan é o nosso sócio operador lá da Flórida. Ele nasceu lá, é americano, mas veio com 1 ano e meio para cá. E ele falou para mim, eu fiquei tentando convencer ele de ir para lá, conheci ele na Localiza. Trabalhou acho que 18 anos na Localiza. Ele falou, cara, nós ficamos uns 5, 6 anos. Pô, vamos fazer o negócio acontecer. Eu não dava para eu sair daqui também, o negócio aqui pegando fogo. Aí ele falou, cara, palavras dele, né? Ele, 2 dias juntos, celular bombando, todo mundo querendo alugar carro e a gente vem aí, jogador de seleção brasileira, a gente aluga carro, a gente transita em todos os meios. Ele falou, putz, você não tem noção o que isso tem de valor. Exato. O network tem um valor inestimável. Inestimável. É intangível. E aí a gente também não tem, né? A gente é assim, Eu acho que desse a gente jeito, nem né? usa o quanto a gente tem que usar. Exato. Se a gente soubesse usar o quanto a gente... Tem até uma... Você não vive daí, né? Você também não vive. Que você... Eu já, não sei se vocês já ouviram falar isso aí. A princesa, a rainha da Inglaterra. Você tá tem 5 5 conexões Não, com ela. mas é por E aí. se você... Algumas coisas acontecem com você que você fala, pô, como que cheguei aqui, né? Como que você conheceu o Marcos, né? Você falou o Baquinho, mas, pô, né, uma pessoa, uma figura pública extremamente importante e é uma pessoa que está no meio da relação dele hoje, né? Então, o network, eu acho que a gente, como dizem, né? O poder da mente, o poder da energia, a gente não sabe usar, né? Que quando acontece alguma coisa, você fala, puta, pensei nisso ontem. Mas pensou não, você fluiu, né? Pergunta final, qual o sonho que resta ainda, Claudinho, realizar na vida? Seja profissional, pessoal, você que sabe. Meu sonho maior é formar meus 2 filhos com caráter. Assim como eu valorizo muito a formação que eu tive. Do meu pai, da minha mãe. É difícil. Difícil conciliar o trabalho que nós temos hoje, a família cobra, com esse sonho. Tem que ter o equilíbrio também, então é difícil. Eu sou um cara um pouco desequilibrado nesse sentido. Mas... Eu confesso, chama isso. Hoje você chega 9 horas da noite e não tem como. Batom na O cueca. pouco tempo que você tem que ser intenso, né? Porque a gente não tem o tempo que demanda deles, né? A gente não tem o tempo que precisa ser dedicado para eles, né? O que eu falo para ele, filho, o que você não vai fazer na sua vida, isso ele já sabe, o de 4 anos. Alugar carro, ele não vai alugar. Isso ele já sabe. Só que se o filho segue exemplo, não segue conselho, né? Se conselho fosse bom, tu não estaria rico. E você, Alemão? Qual o sonho? Eu faço das palavras minhas do Cláudio, né? Eu também tenho 2 filhos. Eu acho que formar 2 pessoas com caráter, seguir aí o que nós conseguimos alcançar, né? No mínimo, ou até mais, a gente ter essa sequência que eu falo, empreendedor, ele, empreendedor nasce, empreendedor é isso aí, cara, é batalha todo dia, né, Cláudio? Não tem... E é o que eu brinquei agora, filho segue exemplo, não segue conselho. Um dia o restaurante estava cheio, meu filho pegou uma bandeja, posso te ajudar, papai? Ele viu que eu estava carregando, ele segue conselho, então temos outro caminho, né? Legal, muito bom. Querem fazer suas considerações finais, falar do seu Instagram, redes sociais? Fala seu arroba aí. Agradecer o presente aí veio também, até um brinkzinho, coisa linda. hein? Estamos caderninho. Ó, aqueles cadernos antigos que vinha com cheiro de tudo Da de fruta. Frôndega veio a agendinha do Montovani, o que vai vir? É que o horário não tá Happy propício pra mim. Happy hour, boa. Começar, né? Podem fazer Fala sua seus arroba. arroba aí, O Alemão. Cláudio começou em todas. Não, eu Arroba não tenho, Clau. eu não tenho arroba, não. Qual que é seu arroba aí, Cal? Não lembro.
Meu Instagram? É, É @cal_skin. não, é das suas empresas, pô. Não, tem. A hora que entrar no meu, tem lá, tá escrito lá. Panda Frotas. Um é @pandafrotas, que eu marquei ontem. E aproveitando, eu queria agradecer de coração. Eu sei que você é um cara super, ultra ocupado com o seu negócio. Oh, só Dedicar ele, esse né? tempo aí Eu- pra meu gerar é- conteúdo O relevante. seu à tarde ninguém vai, né, mano? Pô, Eu ia chegar no alemão. Você vai ter que Fica pagar assim, meus agora. boletos, porque eu não consegui pagar antes, né? Eu tô esperando aqui. Rapaz, boleto é caro, hein? Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Gabriel. Meu primeiro podcast. Aí, Aí Alemão. ficou um sucesso. Então. Mas excelente. E Alemão, Obrigado. muito obrigado Obrigado a também. vocês, só. Eu que Quiser fazer agradeço. suas considerações finais, O deixar aí meu sua propaganda, arroba né? é arroba Bert Alemão, arroba Dona Carlota Leopoldina, né? Leopoldo. Arroba Mantovani Restaurante, arroba Butiá Restaurante, arroba Bert Leilões. E é isso aí, eu agradeço vocês pela oportunidade de a gente estar bate-papo, né? Sempre legal a gente passar a experiência, que eu sou uma pessoa que sempre tive amizade com as pessoas mais velhas, sempre gostei de ouvir a experiência delas, né? E não que a gente seja mais velho, mas a gente tem um pouco de experiência para Aqui poder vocês passar. são dos mais novos, É, né? A gente tem Não que o experiência Roberto pra passar. pareça mais novo, ele parece mais velho que você apesar também, de Claudinho. eu parecer também, mais mas- velho. Mas é, mas tem bastante experiência. Maravilha. Obrigado, meus queridos. gente. Grande prazer estar Põe com meu vocês arroba aí aqui. também, que agora eu tenho arroba. Agora É Gabriel Campre. _Campre. Campo. Minha- Eu vi que tem Camila outro Campreguer lá também, viu? Por Deve isso ser tinha. coisa do campo. Não sei. Porque Campreguer é muito difícil, cara. Entendi. É. Até explicar Campreguer pra pessoa, já cansou. Isso aí, gente. Muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado. Será que alguém vai assistir até o fim? Ah, só mulher, né? Mulher dele é mulher do A alemão. família tá garantida. Minha mãe não perde um. Fica tranquilo. Mas depois a gente faz os cortes, joga nas redes sociais, daí assiste. Tá bom. Pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like, isso ajuda o canal a crescer. Nós estamos aqui nessa temporada que deve ter aí aproximadamente 10 episódios, 9 né? episódios. Então, esse aqui é o 4º episódio e sem dúvida que a gente vai trazer temas tão relevantes quanto esse, que vão ajudar o seu negócio a continuar prosperando, crescendo, e a gente espera contribuir com vocês. Muito obrigado, Gá. Bom, Robertinho. Tamo junto, obrigado aos convidados, um grande abraço e até a próxima.